Hoje, 8 de novembro de 2024, passagens aéreas nacionais têm queda de 14,7% em setembro. Brasil registra a maior queda nas emissões de gases de efeito estufa em 15 anos. Mortes por intervenção policial no Brasil mostram padrão racial e afetam maioria negra. INMET alerta para chuvas intensas no centro-oeste e sudeste para o próximo fim de semana. Eu sou o Bruno Sena e o Rádio Notícias está no ar. Rádio Notícias, a informação na hora certa. Um panorama atualizado do que está acontecendo no Brasil e no mundo, você ouve aqui. Rádio Notícias. Rádio Notícias. Informações com credibilidade e imparcialidade. Não importa onde você esteja, não importa o horário, nós estamos aqui para mantê-lo informado. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Em setembro deste ano, o preço médio dos bilhetes aéreos em voos domésticos registrou uma queda de 14,7% em relação ao mesmo mês do ano passado. De acordo com o Ministério de Portos e Aeroportos, essa redução foi impulsionada pela diminuição de 11,4% no valor do querosene de aviação. Dados da Agência Nacional de Aviação Civil, ANAC, apontam que quase metade, 46,4% dos bilhetes vendidos ficaram abaixo de R$500, enquanto em setembro do ano anterior, esse índice era de 37,4%. Além disso, 20,3% das passagens custaram menos de R$300, enquanto tarifas acima de R$1.500 representaram apenas 6,8% do total. Segundo o ministro Silvio Costa Filho, o aumento da oferta de voos e o número maior de assentos disponíveis contribuíram para a queda nos preços. O plano de universalização do transporte aéreo, lançado recentemente, também é citado como um fator que torna as passagens mais acessíveis. Aumentam os acidentes e mortes por picadas de escorpião no Brasil. Quem traz mais detalhes é Ailton Moreno. Em 2023, o Brasil registrou 202.324 casos de acidentes com escorpiões, um aumento de 20.243 ocorrências em relação ao ano anterior, ultrapassando pela primeira vez a marca de 200 mil notificações. As mortes decorrentes dessas picadas também cresceram, passando de 92 em 2022 para 134 em 2023, superando os óbitos causados por picadas de serpentes, que totalizaram 133 no mesmo período. Os escorpiões têm maior incidência em períodos de aumento de temperatura e umidade. A maioria dos casos ocorreu em pessoas de 20 a 29 anos, seguidas pelas faixas etárias de 40 a 49, 30 a 39 e 50 a 59 anos. Regionalmente, o Sudeste liderou em número de acidentes, com 93.369 casos, seguido pelo Nordeste, 77.539, Centro-Oeste, 16.759, Sul, 7.573 e Norte, 7.084. Com informações para o Rádio Notícias, Ailton Moreno. Em 2023, o Brasil alcançou uma redução de 12% nas emissões de gases de efeito estufa, totalizando 2,3 bilhões de toneladas, conforme dados do Sistema de Estimativas de Emissões de Gases de Efeito Estufa do Observatório do Clima. Essa diminuição, a mais significativa desde 2009, é atribuída principalmente à queda de 30% no desmatamento da Amazônia, conforme informações do Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, INPE. A redução no desmatamento contribuiu para a diminuição das emissões provenientes de mudanças no uso da terra, que representam 46% do total nacional. Entretanto, outros setores, como a agropecuária e energia, mantiveram níveis estáveis ou apresentaram aumentos nas emissões. O Brasil permanece como o quinto maior emissor global de gases de efeito estufa, responsável por 3,1% das emissões mundiais. A informação na hora certa. Rádio Notícias.
Em 2023, o Brasil registrou 4.025 mortes decorrentes de intervenções policiais, das quais 87,8% eram pessoas negras, conforme estudo da Rede de Observatórios da Segurança. A análise abrange 9 estados e destaca a prevalência de vítimas negras em ações policiais. Na Bahia, 94,6% das 1.702 mortes foram de pessoas negras. Em Pernambuco, o índice foi de 95,7%. São Paulo apresentou 66,3% de vítimas negras entre as 510 mortes registradas. A Bahia lidera em números absolutos, seguida por Rio de Janeiro e Pará. O estudo também aponta a subnotificação de dados raciais em estados como Maranhão e Ceará. Algumas secretarias estaduais de segurança, como as do Pará e Rio de Janeiro, mencionaram investimentos em câmeras corporais e equipamentos menos letais como medidas de mitigação. Entretanto, o relatório enfatiza a necessidade de um compromisso mais profundo e transparente das forças de segurança com a preservação da vida e a justiça social. PEC da Segurança. Após críticas de governadores, Planalto garante que a autonomia dos estados se mantém. Lívia Braz traz mais informações. O Palácio do Planalto reagiu às críticas da oposição sobre a PEC da Segurança Pública e desmentiu que o projeto teria a intenção de reduzir a autonomia dos estados e municípios no que tange à segurança. O executivo publicou uma nota que diz, abre aspas, o texto apresentado pelo ministro da Justiça e Segurança Pública, Ricardo Lewandowski, deixa claro que não haverá ingerências nos comandos das polícias estaduais, tampouco vai modificar a atual competência dos estados e municípios na gestão da segurança pública, fecha aspas. Entre os opositores que criticaram a PEC, apresentada na semana passada numa reunião entre governadores e o presidente Lula, está o governador de Goiás, Ronaldo Caiado. A principal crítica de Caiado foi justamente nesse ponto, que a PEC estaria retirando dos estados a autonomia sobre a segurança. Mas não só isso. Outra crítica do governador goiano foi que faltaram na proposta pontos referentes às legislações penal e penitenciária. Outro ponto levantado pelo governador diz respeito ao tráfico internacional de drogas, que, segundo ele, precisa ser combatido com políticas internacionais, já que países vizinhos ao Brasil participam amplamente da rota do crime. Uma das maiores bandeiras levantadas por Ronaldo Caiado é o combate à criminalidade. O governador se orgulha em exibir os números positivos conquistados em seus 2 mandatos. Um dos exemplos é a redução no número de roubos a veículos, que caiu mais de 93% desde que tomou posse, há 6 anos. Entre os principais objetivos da PEC estão integrar as polícias, reforçar o Sistema Único de Segurança Pública e aumentar a responsabilidade da União. Reportagem Lívia Braz. O Banco Nacional de Desenvolvimento Econômico e Social, BNDES, lançou o BNDES Crédito Digital, uma solução que permite a micro e pequenas empresas obterem crédito de forma simplificada e rápida, por meio de instituições financeiras parceiras. Atualmente, Sicredi e BTG Pactual já operam a nova solução em suas plataformas digitais. As empresas interessadas podem solicitar o crédito diretamente nos aplicativos ou pelo Internet Bank dessas instituições, com taxas a partir de 1,49% ao mês e prazos de até 60 meses. O financiamento pode ser utilizado para a compra de insumos, pagamento de folha de pessoal e realização de investimentos, garantindo previsibilidade no valor das parcelas. Todo o processo de contratação leva poucos minutos e o valor é creditado na conta no mesmo dia. O BNDES investiu R$1 bilhão na implementação do serviço, com a expectativa de que outras instituições financeiras se juntem à iniciativa nos próximos meses. Rádio Notícias. A informação na hora certa. Fundo de Participação dos Municípios. Cidades recebem nesta sexta R$8,5 bilhões, 17% a mais do que no mesmo período de 2023. Marquesan Araújo explica pra gente. Os municípios brasileiros vão receber nesta sexta-feira o primeiro repasse do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM, do mês de novembro. Ao todo, as prefeituras vão partilhar mais de R$8,5 bilhões. O valor é cerca de 17%
10% maior do que o repassado no mesmo período do ano passado, de 7 bilhões e 200 milhões de reais. Segundo o especialista em orçamento público, César Lima, a diferença em relação ao terceiro decêndio de outubro chega a cerca de 50%, o que mostra que o valor vem significativamente maior. Para ele, de maneira geral, o FPM tem sido mais expressivo em 2024 em relação ao ano passado, o que pode ser ocasionado por uma melhora na atividade econômica. Isso contribui com os componentes do FPM, que é o imposto sobre a renda, tanto das empresas quanto das pessoas físicas, e também com o IPI. Então temos aí esse cenário, né, essa conjunção de fatores que levam a esse bom resultado do FPM no ano de 2024. Na região sul do país, por exemplo, o destaque vai para o Rio Grande do Sul, com valor total acima de 538 milhões de reais, que será distribuído entre cidades como Vacaria, Triunfo e São Leopoldo. Já no norte brasileiro, a unidade da federação que receberá a maior quantia é o Pará, com um total superior a 243 milhões de reais, partilhados entre cidades como Abaetetuba, Ananindeua e Altamira. Para os dois casos, não estão sendo considerados os valores recebidos pelas capitais. Até o dia 5 de novembro, 13 municípios estavam bloqueados para recebimento do FPM. Entre eles estavam Bela Cruz, no Ceará, Itaúsu, Goiás, Tapira, Minas Gerais, Canarana, no Mato Grosso, Guaraqueçaba, no Paraná e Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Reportagem Marquesan Araújo. O Instituto Nacional de Meteorologia, INMET, emitiu um alerta nesta quinta-feira, dia 7, sobre a possível formação de uma nova zona de convergência do Atlântico Sul no próximo fim de semana, dias 9 e 10 de novembro. A zona de convergência do Atlântico Sul é um fenômeno meteorológico que provoca chuvas intensas e tempestades, especialmente nas regiões centro-oeste e sudeste do Brasil, ocorrendo geralmente entre o final da primavera e o verão. Caracteriza-se por uma faixa contínua de nuvens que se estende do sul da Amazônia, atravessando a região central do país até o sul do Oceano Atlântico. O INMET recomenda que a população das áreas potencialmente afetadas acompanhe as atualizações meteorológicas e tome as precauções necessárias para minimizar os impactos das chuvas previstas. Você acabou de ouvir Rádio Notícias, a informação na hora certa. Obrigado pela audiência.